meus queridos! Hoje é sexta-feira, dia bom, e hoje é dia de interpretação de texto. Vocês já sabem que a tia Ju ama interpretar e quer que vocês gostem também. Vamos aprender a interpretar bem, não é porque a gente está de longe que a gente vai deixar de interpretar, não é mesmo? Então, vamos continuar as nossas aulas de interpretação de texto, que a tia Jo já falou da importância da interpretação de texto, certo? Então, vamos hoje, tem um textinho bem diferente, bem divertido. Sabe qual é o texto que nós vamos ver hoje? Histórias em quadrinho, HQ, história em quadrinho. A gente até tinha começado a estudar história em quadrinhos, né, quando a gente estava na sala. Agora a gente vai dar continuidade. História em quadrinho é sempre uma história divertida, uma história leve. Quais são as principais características da história em quadrinho? Ela é uma história que vem dentro de quadros, por isso que é chamada história em quadrinhos. E as falas vêm dentro de quê? É como texto? Não, as falas vêm dentro de balões, que inclusive nós já estudamos os tipos de balões ainda quando estávamos na sala de aula. Então, as falas das personagens vêm em balões, geralmente as letras são letras garrafais, letras maiúsculas. O que é que chama a atenção na história em quadrinho? Principalmente a expressão facial dos personagens, que é que nos ajuda a entender a história, né? Se for surpresa, ele faz aquele olhão, tem sempre um jeito de colocar quando é sorriso, quando é tristeza. Então, a expressão facial que tem nos personagens nos ajuda muito a entender o rumo que a história está tomando. E, geralmente, a história em quadrinho, ela termina com algo engraçado, que é o que provoca o humor da história. Nem sempre. A história em quadrinho também para falar sobre responsabilidade social e outras coisas. Mas, geralmente, a história em quadrinho, ela traz humor. E hoje nós vamos estudar uma história em quadrinho bem legal. Sempre quando a tia Jo faz interpretação de texto, ela passa a tarefa copiada no caderno. Não é para imprimir, é copiada no caderno. Todas as vezes eu peço o texto e peço as questões copiadas. Como a história em quadrinho, não tem como vocês copiarem a história em quadrinho. Então, vocês só vão copiar hoje no caderno e mandar para a tia. Eu estou esperando, tem gente que não está me mandando e tem gente que está me mandando todas as tarefas regularmente. Parabéns para quem está mandando, e quem não está mandando, vamos começar a correr atrás do tempo perdido, tá bom? Eu estou anotando tudo, prestem atenção. Então, hoje, vocês só vão copiar e responder as questões referentes à história em quadrinho, tá bom? A história em quadrinho não tem como vocês copiarem, vocês só vão copiar as questões. Copiar e responder. Eu não quero só a resposta, não. Eu quero a questão e quero a resposta, tá bom? Então, vamos lá para mais uma aula de interpretação de texto. Postura, prestem atenção. A tia Jo adora aula de interpretação de texto. Gostem vocês também. Prestem atenção, força, foco, fé. Eu confio em vocês. Vejamos. Tem assim. Qual o título da história em quadrinho? Geralmente, o título da história em quadrinho ela fica aqui em cima, ó, em destaque. Como é o nome do título? Já Era. É o nome do título da história em quadrinho. Já Era. Será o que acontece nessa história? Então, vejamos. Essa moça aqui, ela bota o dedinho assim. Quando a gente bota o dedinho, porque a gente quer chamar a atenção de uma pessoa, né? Vem o menino maluquinho e a coleguinha dele conversando, né? Numa rua. E ela bota assim, ela tá toda de mochila. Reparem a expressão facial dela sorrindo e os dois conversando. Ela diz assim, speak English. Speak English? Diferente, né? Inglês. Aí o maluquinho faz a cara assim, ó, de quem não entendeu e diz assim, quê? Olha a expressão facial dele de quem não entendeu o que ela falou. Aí a colega dele diz assim, é gringa? Ela tirou de letra, é gringa. Gringa, quando a gente diz que uma pessoa é gringa, é por quê? Porque ela não é do nosso país, ela vem de outro país. É uma expressão brasileira que a gente usa para denominar pessoas que vêm de outros países. É gringo, é gringa. E quando ela viu que a linguagem dela não era igual à nossa, né, não era o nosso português, ela já disse logo, é gringa. Aí, quando a gringa percebeu que eles não tinham entendido, ela chegou e disse, hablas espanhol? Ela consegue falar o inglês e consegue falar o espanhol. O maluquinho faz assim, olha a expressão facial dele.
é de que não está entendendo. Aí ele diz assim, ainda não entendi nada. Mas a colega dele já está de olho assim, parece que já vai descobrir alguma coisa. Mas o maluquinho muito aperreado faz assim com gesto, gesticula, né? E diz assim, faz mímica, moça. Aí ele mostra com os dedos o que é fazer mímica, porque se ela não entende o português, ela também não vai entender ele dizendo mímica. Mas o que é que ele faz para dizer que ele está pedindo para fazer uma mímica? Ele gesticula com os dedos. Ela entendeu que ele pediu para fazer uma mímica, aí ela faz assim, ó, tá vendo? Ela faz assim com o dedo, uma cruz, que inclusive fica bem atrás do sol, como se tivesse surgido uma boa ideia. Aí, o que acontece? A amiga do maluquinho parece compreender o que ela quis dizer com a cruz. Aí diz assim, é só pegar o ônibus 227 ali. A gringa entendeu, né? Ela dizendo e disse assim, obrigara. Por que ela diz obrigara? Porque ela não sabe falar o português corretamente. Mas algumas palavras ela teve que aprender a falar porque ela vinha para o Brasil. Então ela tentou falar o obrigada, mas saiu obrigara, né? Na linguagem dela. Aí depois o maluquinho vem todo alegre e diz assim, maneiro, ajudamos uma turista a chegar no Cristo Redentor. E a colega dele toma um susto. Olha a cara do maluquinho de alegre, porque conseguiu. Ela toma um susto assim. Ai, era isso. Quando ela botou a cruz, o maluquinho entendeu que ela queria ir para o Cristo Redentor. Já a colega entendeu outra coisa. O maluquinho ficou feliz, pensando que a colega tinha ensinado o local correto. Só que ela diz assim, ai, era isso? Aí ela diz assim, eu mandei ela para o cemitério. Como ela botou a cruz, ela entendeu que era cemitério. Já o maluquinho tinha entendido que era o Cristo Redentor. Gostaram da história? Legal, né? Agora vamos ler a história toda. A tia leu explicando, agora vamos ler toda. Speak English? Que? É gringa. Hablas espanhol? Ainda não entendi nada. Faz mímica, moça. Aí a moça faz lá a mímica dela. Depois que ela faz a mímica, a coleguinha diz assim, entendi, é só pegar o ônibus 227 ali. E ela diz, obrigada, muito obrigado. Maneiro, ajudamos uma turista a chegar no Cristo Redentor, diz o maluquinho. A colega dele chega freia, olha o pezinho dela assim de quem freia espantada. E era isso? Eu mandei ela para o cemitério. Olha que história legal, né, gente? Eu adoro história em quadrinho. Então, houve aí uma confusão. Onde é que está o humor na história? Na confusão dela de entender que ela estava pedindo para ir para o cemitério e do maluquinho entender que ela queria ir para o Cristo Redentor. Eu acho que ela estava querendo ir para o Cristo Redentor. Então, estão aí todas as características de uma história em quadrinho. As expressões faciais dos personagens, como eu falei. As falas dentro de balões. A história dividida em quadros, por isso que é chamada história em quadrinhos. O humor geralmente está nas histórias em quadrinhos, certo? E dentro dos balões as letras geralmente são maiúsculas, certo? Espero que tenham gostado da história em quadrinho. Agora nós vamos à interpretação para entender melhor, para discutir as questões que vocês vão copiar, responder no caderno de português e mandar para a tia Ju. A primeira questão diz assim, uma jovem se dirige verbalmente em inglês. Verbalmente é porque ela usa a linguagem falada. Quando ela usa assim a mímica, é a linguagem não verbal, porque é a linguagem só de gestos e imagem. Linguagem verbal é falada e escrita, não verbal, só gestos e imagens, não esqueçam. Então, ela se dirige verbalmente em inglês ao menino maluquinho e à Julieta. Julieta é a colega do maluquinho que está lá com ele. Qual é a reação das crianças quando ela chega? Qual é a reação das crianças? Eles ficam espantados porque eles não entendem a linguagem dela, né? A reação é de espanto porque eles não entendem a linguagem dela. B. O que significa em inglês a expressão Do you speak English? Aí eu não vou nem comentar. Né? Vocês vão atrás, vão descobrir o que é, a tia Jo sabe, e dá para entender pelo contexto. Por mais que você não domine muito bem o inglês, dá para entender pelo contexto. Qual é a pergunta que ela está fazendo para eles? Né? Se eles falam o quê? Se eles conhecem o quê? Dá para saber.
Letra C tem assim. Julieta diz, é gringa? O que ela quer dizer com essa expressão? Quer dizer que a pessoa é de outro país, que ela não fala a nossa língua, que ela não faz parte aqui do grupo brasileiro, ela não fala o português, né? Letra D. O que motivou Julieta a usar essa expressão? Por que a Julieta disse que ela é gringa? Qual foi o motivo que levou Julieta a dizer que ela é gringa? Porque ela não falava português, ela falava inglês, ela perguntou até em espanhol se eles falavam. Então, o que motivou a Julieta a usar a expressão de gringa foi que ela viu pela linguagem dela que ela não falava português, então ela devia não ser do Brasil, não ser brasileira, ser gringa. Letra E, tem assim. Lembrando que essas questões têm que ser copiadas no caderno, tá bom, alunos? Prestando atenção, tia Ju. A impressão de Julieta se confirma no segundo quadrinho? Se confirma? Sim, é confirmado. Vamos ver lá no segundo quadrinho. Então, tá aqui, ó. A impressão da Julieta, sim, é confirmada no segundo quadrinho. Ela sabe falar inglês e espanhol, mas não sabe falar português. Logo, ela não é aqui do Brasil, né? Então, é confirmada sim. Segundo, diante da dificuldade de comunicação, Maluquinho propõe uma saída. O que ele propõe? O que é que ele propõe para ela, já que não estava conseguindo se comunicar? Que ela fizesse o quê? Mímica. Letra B. Como ele sugere isso para a sua interlocutora? Ora, ele não entende o que ela fala, logo ela não entende o que ele fala também. Como foi que ele sugeriu para ela fazer mímica? Só falando? Não, através dos gestos. Terceira, a jovem faz uso de mímica. Seu sinal foi compreendido igualmente pelos interlocutores? Justifique sua resposta. Foi, gente? Foi entendido pelo Maluquinho e pela Julieta o que ela quis dizer com a cruz? Não. A Julieta entendeu que ela queria ir para o cemitério, o Maluquinho entendeu que ela queria ir para o Cristo Redentor. Então, não foi entendido. A estrangeira diz aos meninos, obrigara. O que ela pretendia dizer? Obrigada, né? Que ela pretendia. Por que a palavra foi escrita dessa forma? Porque, né, ele quis mostrar o jeito que ela falou obrigada, que foi obrigada, o jeito gringo de falar. Ela não conseguiu falar um obrigada 100%. Por quê? Porque ela não sabe falar o português corretamente ainda. Letra B. Você acha que ela compreendeu a indicação de Julieta? Na opinião de vocês acham que ela conseguiu compreender o que a Julieta disse para ela pegar o ônibus 227 ali? Será? Falem aí se ela conseguiu ou não e justifiquem. Alunos, já está na hora de justificar, sem precisar perguntar, justifique. Quinta, na sua opinião, qual código é mais eficiente na comunicação para a maioria das pessoas? A linguagem gestual ou a linguagem verbal? E por quê? Vocês sabem que a linguagem ela é um código, ela é formada a partir de um código. Existe a linguagem verbal, que é a falada e a escrita, e a linguagem não verbal, que é por gestos e por desenhos. Na opinião de vocês, qual é a mais eficiente? É a de gestos ou é a verbal? E por quê? Justifique. Bora botar essa cabecinha para funcionar, tá certo? Quero respostas de meninos inteligentes, educados e pensadores, tá bom? Muito bem. Então, nós vamos estudar um pouco sobre a linguagem, porque é importante para a nossa vida. Nos quadrinhos de Ziraldo, o autor daquela história em quadrinho é Ziraldo, as personagens fazem uso da linguagem verbal. Elas são crianças brasileiras e por isso usam o português para interagir por meio da linguagem verbal. Linguagem verbal é a escrita e a falada. Essa é a língua que, com exceção de algumas tribos indígenas isoladas, todos nós falamos em nosso país, pois o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Então, a nossa linguagem é o português, porque nós somos colônia de Portugal. Por outro lado, se viajarmos a outros países, vamos encontrar línguas diferentes do português. E se não soubermos falar essas línguas, vamos ter dificuldade de comunicação, como ocorre com a gringa Natira. Então, por que houve essa dificuldade de comunicação? Porque a gringa ela falava inglês e até o espanhol, mas ela não falava português. Se a pessoa não fala a minha linguagem, há uma dificuldade de interação, de comunicação entre a gente.
Então vamos prestar atenção às aulas de português, mas vamos prestar atenção também às aulas de inglês, de espanhol. Quem sabe vocês não vão viajar para fora do Brasil. Aí diz assim: a língua nos dá liberdade de escrever o que quisermos, mas, por outro lado, ela é uma convenção social, ou seja, é um conjunto de regras que é imposta à sociedade. E por isso, se não respeitarmos algumas de suas regras, poderemos ter problemas de comunicação, mesmo que o interlocutor também fale a nossa língua. Então, mesmo falando português, se eu não utilizar o português corretamente, eu também vou ter uma dificuldade de comunicação. Como você viu na tira Caco Galhardo, né, lá de outra tira, tem assim: é só pegar o ônibus 227 ali. Deu para entender. Mas se eu disser assim: é o ônibus só 227 ali. São as mesmas palavras, só que elas estão, né, montadas em sentidos opostos. Na primeira dá para compreender, mas se você falar igual à segunda, já não dá para compreender. Então, a gente tem que seguir as convenções sociais da língua. Note que, apesar de serem constituídos nelas as mesmas palavras, ou seja, nessas duas frases eles têm as mesmas palavras, só que as palavras estão embaralhadas na segunda frase. Os dois enunciados apresentam sentidos diferentes, porque a posição de algumas palavras na frase mudou. Uma língua não é constituída apenas de palavras, ela tem que também ter regras combinatórias. Eu não posso colocar as palavras de qualquer jeito. E eu chamo a atenção de vocês na hora da produção de texto. Na hora de produzir um texto, eu tenho que colocar as palavras muito bem, né, estruturadas. Já imaginou mandar um texto para a tia Jo que a tia Jo não entende? Por quê? Tia, mas nós dois falamos português. Como é que a senhora não vai me entender? É desse jeito. As palavras, elas têm que estar numa estrutura correta. Elas não podem estar de qualquer forma, porque dificulta a comunicação entre a gente. E nós devemos nos comunicar sempre muito bem, já que nós falamos a mesma língua. Nós temos que seguir as regras, né, de conduta, as regras lá do português, as convenções sociais da língua portuguesa, para que a gente possa se comunicar direitinho, certinho? Aí tem assim: a língua é um produto da cultura e da vida em sociedade e está em constante transformação. A nossa linguagem está em constantes transformações, apesar de ter regras, de ter tudo, de ter todo um controle, mas ela se transforma. Há muitas teorias sobre língua e muitas formas de conceituá-la. Os conceitos variam de uma época para outra. De forma introdutória, é possível conceituá-la assim. O que é língua, queridos alunos? Língua é a linguagem constituída por palavras e leis combinatórias que permitem a interação entre as pessoas. Então, a linguagem ela é constituída por leis combinatórias. Elas têm que se combinar de alguma forma. Elas não podem ser apenas jogadas, porque aí não pode ser compreendida. Tem que estar de acordo com as leis combinatórias, elas têm que combinar o local onde são colocadas. Por quê? Para que haja interação entre as pessoas. Se não tiverem combinando, né, de acordo com as leis, as pessoas não vão conseguir se comunicar com as palavras, tá certo? Então, um pouco de história aí para vocês, um pouco de a gente saber mais sobre a nossa língua. Depois dessa história em quadrinho muito divertida do Ziraldo, certinho, queridos? Então, bons estudos, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. E eu espero receber ainda hoje a tarefinha copiada no caderno, tá certo? Interesse, foco, força de vontade, nós estamos chegando lá com a ajuda de Deus, com a ajuda de vocês, dos papais, das mamães. Agradeçam a força, o apoio, estamos aqui sempre para ajudar. Se alguma questão não ficou bem entendida, chama a tia Jo no zap que ela responde, tá bom? Final de semana cheio de luz, de muito amor na vida de vocês, de muita saúde. Que Deus proteja vocês de todos os males. Vocês moram no meu coração. Um beijo, até a próxima.